Boa noite e boa Páscoa. Hoje, no mundo inteiro, você pode assistir cultos diferentes, pessoas falando, louvando, pregando a mesma mensagem. Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele não está morto não. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos orar antes de começar. Nosso Deus, nós te agradecemos que o Senhor é vivo, o Senhor é todo poderoso, sabe todas as coisas, gosta de cuidar de nós. Agradecemos a Deus que o Senhor sabe nosso nome, até quanto cabelo está na nossa cabeça. O Senhor gosta de cuidar de nós. O Senhor quer que a gente conheça o Senhor mais. O Senhor nos deu a Tua palavra para conhecer o Senhor mais. E hoje nós queremos entender Suas verdades para praticar certo e louvar Teu nome certo. Em nome de Jesus oramos, amém. Já foi um evento na sua vida que você lembra muito bem? Você lembra até onde você estava? Por exemplo, 11 de setembro de 2001. Foi um ataque nos torres de Nova York. Foi um choque mundial. Eu sei exatamente onde eu estava. Interessante. Então, 11 de setembro eu sei onde eu estava. Agora, 11 de outubro eu não sei. Entendeu? Porque tem eventos que são eventos muito importantes na vida. Muito significante. Aí eu não sei qual é o evento mais significante na sua vida. Talvez seja o dia que nasceu, talvez seja o dia que casou, talvez o dia que nasceu de novo em Cristo, aceitou Jesus. Eu não sei qual dia, mas eu sei isso, quando a gente chega para o dia da Páscoa, a ressurreição, a gente vai ver que o evento mais importante para a sua vida é a ressurreição de Jesus Cristo. Tem eventos no passado que influenciam o nosso presente. E tem influência até no futuro. Por exemplo, o Brasil é uma democracia. Essa democracia está influenciando do jeito que a gente anda, do jeito que a gente administra as coisas. Então tem coisas no passado que está influenciando hoje. Aí tem evento no passado que está influenciando hoje. E o evento mais importante é a ressurreição de Jesus Cristo. O evento mais importante para a sua vida é a ressurreição de Jesus Cristo. Então hoje à noite eu queria aprofundar mais e entender o que é a ressurreição. E qual a importância a ressurreição tem para nós. Então vamos lá. O que é a ressurreição de Jesus Cristo? Abre sua Bíblia para os evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas ou João. A gente vai ver uma referência em João. Em João, a gente vai ver que a ressurreição de Jesus Cristo é sobre o corpo de Jesus que morreu e voltou para viver. Deixe-me repetir. A ressurreição é sobre o corpo de Jesus Cristo. Por que eu falo isso, enfatizo isso? Primeiramente, porque biblicamente vai mostrar isso, mas segundamente é porque tem muitas crenças falsas que ensinam que Jesus foi ressuscitado espiritualmente. Mas não foi isso. Não foi isso. Quando a Bíblia fala sobre a ressurreição, fala sobre o corpo, não a alma. A alma não fala sobre a ressurreição, não. O que fala sobre a ressurreição é o corpo. E olha, se a gente está falando sobre ressurreição, significa, houve o quê? Uma morte. Sexta-feira a gente lembrou, em paixão de Cristo, como Ele morreu na cruz por nós. A Bíblia nos mostra que Jesus, Ele sofreu fisicamente, mas também Ele sofreu espiritualmente. Fisicamente, a gente sabe que Jesus foi abandonado por seus discípulos,
Aí só os pensamentos que vai chegar trouxe muito estresse e até ele suou sangue. Ele foi jogado dentro de um buraco esperando o seu julgamento falso. E nesse julgamento falso bateu nele. Aí levou ele diante o governador romano. E eles fizeram graça dele, fez uma coroa de espinho, jogou na cabeça, bateu também. Ele recebeu mais lampadas. E os romanos gostaram de mostrar à comunidade como essa pessoa que vai ser crucificado tem que submeter às autoridades. Então ele tinha que carregar sua cruz nas ruas entre as pessoas. Jesus estava tão frágil, passando a noite sem dormir, com tanto estresse fisicamente, que ele não conseguiu carregar a cruz. Ele tinha que chamar alguém para ajudar. E quando ele chegou naquele local, eles colocaram um prego aqui numa mão, um prego na outra mão, juntou as pernas e jogou outro prego nos pés. E lá Jesus, ele foi pendurado na madeira por nenhum crime. Ele inocente, perfeito, não fez nada errado. Mas por que ele fez isso? Romanos 5,10 diz, ele fez isso para mostrar seu amor por nós. Ele foi na cruz porque ele queria amar o mundo de tal maneira como para pagar o preço por nossos pecados. Ele sabia que só o Cordeiro perfeito podia pagar por seus pecados. Nada pode pagar por nossos pecados. A Bíblia não ensina que boas obras pagam. Dando dinheiro à igreja não paga. Oração não paga. Fazendo uma vida de caridade não paga. O que paga por nossos pecados só, a Bíblia deixa bem claro, tem que ser o Cordeiro perfeito. Aquele pessoa perfeita, segunda pessoa da Trindade, chamado Jesus. Então Jesus morreu na cruz, porque só Ele podia pagar por nossos pecados, e só Ele podia realmente derramar seu sangue para a remissão dos pecados. Como Ele falou. Mas, 3 dias depois, ressuscitou. Ele está morto, mas não. Ele ressuscitou. Aí essa ressurreição é uma ressurreição possível porque Ele morreu. O que morreu? Ele morreu fisicamente. A Bíblia diz que quando Ele morreu, eles colocaram Ele dentro de uma sepultura, não foi? Aí dentro da sepultura vai quem? Vivos ou mortos? Só morto. Aí Ele estava morto 3 dias. Isso é importante lembrar. A ressurreição é porque Ele morreu. E a ressurreição é sobre o corpo de Cristo. Olha o que João 2 disse. João capítulo 2, versículo 19. Jesus falando, e Ele disse assim, Jesus lhes respondeu, destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus que estavam escutando ele falar, pensou que ele estava falando sobre o prédio do templo. Mas ele estava falando sobre o corpo dele. E ele disse o que? Destruir este templo, e eu o levantarei. Qual ele levantou? O templo, o corpo, em 3 dias. Vai para Marcos 9, 31. A gente está nos evangelhos. Por que nós estamos nos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque nos evangelhos relata a história mais importante da nossa vida. O evento mais importante, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente vai para Marcos 9, versículo 31. Em Marcos 9, 31 diz assim, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E 3 dias depois, ele ressuscitará. Quem ressuscitará?
Jesus, que é corpo, fisicamente. Vai para Lucas 18. Em Lucas 18, começando no versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombaram dele, o insultaram, cuspiraram nele, o açoitaram e o mataram. No terceiro dia, o que vai ressuscitar? Ele ressuscitará. Então Jesus deixou bem claro. Fisicamente ele vai ser entregue. Fisicamente ele vai receber açoitadas, receber a crucificação. E fisicamente ele vai ressuscitar. Esse templo que vai morrer, em 3 dias vai levantar. Então a gente vê o que é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição é sobre o corpo dele voltando para a vida. O corpo dele é identificado na ressurreição, o corpo é ressuscitado de Jesus Cristo, é identificado com o corpo que foi colocado na sepultura. Vai para João 20. João 20. João 20, 25 a 29, olha o que disse. João 20, 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não coloca meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: colocar seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca ao meu lado, para te duvidar não mais e creia. Olha o que Jesus estava mostrando aqui, que o corpo que foi colocado na sepultura é o mesmo corpo ressuscitado. Então, a ressurreição é em relação ao corpo. Interessante, Jesus ressuscitado, ele tinha o que? As marcas nas mãos e onde aquela ferida de lado também. Isso é tudo para cumprir as profecias de Salmo 22 e Zacarias 12. É bem claro. É bem claro, Jesus, que era antes da morte, é Jesus depois. O corpo é o corpo ressuscitado. Voltou para viver. Por isso a sepultura está vazia. Não tinha corpo lá. Não tinha ossos lá. Por quê? Agora está ressuscitado. Só que, é nessa passagem de João 20, não sei se você observou, em versículo 26, diz assim: apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Agora temos uma parede aqui, feita de tijolo, muito boa, de Sergipe. Aí eu vou passar por essa parede, agora. Vou tentar. Não. Aí se eu chamo outras pessoas aqui para passar, ninguém passa também. Mas se Jesus estivesse aqui, ele passaria. Então, é um corpo físico, é um corpo diferente. É um corpo físico, mas também é um corpo diferente. Por que diferente? Porque não tem limites da parede, ele passa sem problema. Também a gente vê que esse corpo dele é glorificado. Vai lá para Atos capítulo 1. Então,
quando a gente fala sobre os milagres de Jesus, como ele levantou Lázaro da sepultura, Lázaro não foi ressuscitado com um corpo glorificado, entendeu? Ele foi ressuscitado de um corpo normal de novo e tinha que morrer de novo. Até em João 11 a gente vê que os fariseus, os líderes, queriam matar Lázaro de novo. Já pensou? Coitado dele. Ele morreu, Deus deu vida e ele tinha que morrer de novo. Mas quando a gente fala sobre a ressurreição de Cristo, sim, é sobre o corpo, mas é em relação ao corpo glorificado agora. Como 1 Coríntios 15 nos mostra, Jesus é o primeiro para ressuscitar com um corpo glorificado. É um corpo normal, mas é um corpo diferente também, diferente que pode passar pelos limites das paredes. Em Atos capítulo 1, a gente vê que o corpo Jesus Cristo, na vista dos seus discípulos, versículo 9, Atos 1, 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. O que aconteceu com Jesus? Ele subiu, e chegou até as nuvens. Você já chegou para as nuvens? Eu já subi montanhas andando. Eu já subi um avião. Mas sabe uma coisa eu não fiz no avião? Tirar toda a proteção e fica só eu no frio, subindo, e onde o oxigênio está diminuindo. Não, quando Jesus subiu, não houve problema, porque um corpo glorificado não precisava de oxigênio. Não precisa de comida, mas em Lucas 24 ele comeu. Lembra? Ele viu seus discípulos e disse: ei, vocês pegaram peixe? Não, bota a rede para o outro lado. E eles pegaram peixe. Quando trouxe, Jesus olhando, eles tomando café juntos, ele disse: olhe para mim, eu tenho osso e carne. Eu não sou uma fantasma, não. Então o corpo de Cristo é um corpo, literalmente, mas é um corpo que é glorificado. Então é um corpo como nós temos, e não é. É uma forma glorificada, onde ele pode subir e chega lá no céu sem problema, com o corpo físico. Uau! Até mais tarde, depois que ele ascendeu, Jesus aparece 3 vezes. Ele apareceu para Estevão, Paulo e João, e cada vez ele é glorificado, manifestado na destra do Pai. Então, o que é a ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição é o corpo dele que morreu, voltou para viver, mas é um corpo físico, em sentido de ossos e carne, mas é um corpo glorificado que não precisa ter limites de oxigênio, limites de comida, ou limite até da parede, ele pode passar. Então vamos para o segundo aspecto da pregação hoje à noite. Qual é a significação, qual é a importância da ressurreição? A importância da ressurreição. Vamos para Romanos, capítulo 1. Se a gente pergunta à igreja, qual a importância tem da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida? Eu acredito que a gente vai ouvir muitas experiências pessoais com Jesus Cristo. Vamos ouvir algumas respostas teológicas. Aí o que a gente vê é que tem muitas respostas. Aí eu queria puxar algumas aqui para nós hoje à noite. Mas a ressurreição de Jesus Cristo é importante para a sua vida. É super importante, super significante. Romanos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pelo que?
sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor é o mestre, é nosso Deus que manda a nossa vida. E olha aqui que está dizendo, Jesus Cristo Jesus é declarado o Senhor, Filho de Deus, pela sua ressurreição. Então, a primeira coisa significante da ressurreição de Jesus Cristo, a primeira importância para lembrar, é que a ressurreição de Jesus Cristo prova que Ele é Deus divino. É fácil alguém falar e fala para pessoas bonitamente. É fácil alguém pode até faz alguns milagres enganosos. Lógico, Jesus não fez nenhum milagre enganoso, mas tem muita gente no mundo que faz milagre enganoso. Como é o milagre enganoso? Não, tem pessoas que a gente nem conhece, nunca vimos na nossa vida, e está lá com um braço meio troncho. Aí o pastor na frente diz, em nome de Jesus vou curar você, e o cara vai na frente e o braço fica bom. Aí todo mundo acha que foi milagre. Só que 2 semanas depois, mesma igreja, mesmo cara, mesmo milagre. Está acontecendo. Você diz, eita, ninguém faz isso. Faz sim. Alguém me contou isso em Maceió. Foi para uma igreja, viu um milagre de uma pessoa. Passou algumas semanas, voltou para aquela igreja, mesma pessoa, mesmo milagre. Isso não é milagre, gente. Mas, me diga, quem fala que daqui 3 dias eu vou ressuscitar? Quem fala para o mundo, eu vou morrer e daqui 3 dias eu vou ressuscitar? Quem fala isso foi Jesus. E ele falou com tanta firmeza porque ele é Deus. Ele sabe que ele consegue fazer isso. E Romanos 1,4 mostra isso. Interessante quando Pedro prega em Atos 2 e Pedro prega em Atos 10. Sabe o que ele gosta de enfatizar? Ele enfatizou que Jesus ressuscitou. Ele citou Salmo 16. E Salmo 16 diz que o santo não vai ver o quê? O corpo ficando mais frágil na sepultura. Que o que acontece com o corpo dentro da sepultura? Ela vai decompor. E o Salmo diz, o corpo do santo não vai decompor. Significa o quê? Em poucos dias o corpo de Jesus Cristo vai ressuscitar. O salmista fala isso em Salmo 16. E muitos anos depois chega para Jesus e Jesus falou, isso vai acontecer comigo, e aconteceu. Por que aconteceu? Porque Ele é Deus. Ele é divindade. Então a ressurreição de Jesus Cristo prova que Ele é Deus. Mas a ressurreição de Jesus Cristo também prova que Ele pode lhe dar vida nova. Vai para Romanos 4, 25. Estamos em Romanos 4, 25. Romanos 4, 25 diz, Ele foi entregue à morte por nossos pecados. Escuta, não existe um pecado que Jesus não pode pagar. Não existe uma conta que Jesus não pode pagar. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, e olha aqui, e ressuscitado para nossa justificação. O que é justificação? Justificação é Deus declarando você certo para entrar no céu. Para você entrar no céu, você tem que ser perfeito. Jesus disse, seja perfeito como meu Pai é perfeito. Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Ninguém. Tem aquele adesivo no carro para o aluno que está dirigindo, escolar. Aí diz no adesivo assim, paciência, perfeito só Jesus. E realmente, só Ele é perfeito. Mas o que a gente vê, a justificação, não é isso? Onde Deus, Ele precisa você ser perfeito, mas você é um pecador. É por isso Ele foi na cruz, Ele foi tomar seus pecados, para que você tome a justiça dele. Isso 2 Coríntios 5, 21 diz, Jesus que não conhece pecado, Ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Em outras palavras, é assim, todo o meu pecado foi em cima de Jesus, para que quando eu confio em Jesus como meu único Salvador, Ele colocou toda a sua justiça em cima de mim. Então eu posso entrar no céu
Porque Jesus pagou por mim. Quem pagou? Deus, o Cordeiro de Deus. Só Ele podia pagar. Vai para João 11. Volta para os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. João 11. É a história sobre Lázaro e como ele levantou Lázaro da morte, mas ele faz uma declaração fantástica em João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. A vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição. Em outras palavras, existe ressurreição para todo mundo por causa de Jesus. Porque Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer a morte em Jesus. Por causa de Jesus, Ele conquistou e tem toda a autoridade da vida. Nós podemos ter vida eterna. Por isso, João, em 1 João 5, ele diz: quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então, a gente vê a importância da ressurreição de Jesus Cristo, mostra que Jesus é Deus. Segundo, só Ele pode nos dar essa esperança de vida eterna. O Paulo fala isso bem enfatizado em 1 Coríntios, vamos lá. Em 1 Coríntios 15, a gente vê que alguns ensinamentos errados estavam espalhando na igreja de Coríntios. Tinha essa crença grega que acreditou assim: coisas físicas são ruins. Então a ressurreição é uma coisa física. Então é ruim. Então não há ressurreição. E algumas pessoas na igreja estavam começando a pensar nessa forma. Ressurreição é espiritual. É física? Não. Não existe ressurreição física. Aí olha que Paulo disse. A gente vai começar em versículo 3. 1 Coríntios 15. Eita, eu estou na 1 Coríntios 15. Versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi que eu recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então, em todos os apóstolos. Depois desta apareceu também a mim, como a um que nasce fora de tempo. Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus. E vai agora versículo 12. Ora, se esta sendo pregado, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Então Paulo está mostrando, não há ressurreição dos mortos, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, o que significa? Bom, vamos continuar. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele está dizendo, então, o que a gente está pregando, a gente prega que Ele ressuscitou. Então, se Ele não ressuscitou, a gente está pregando errado. E você está confiando que Ele ressuscitou, então tu está confiando errado. E ele continuou e diz, mais que isso, seremos considerados falsos testemunhos de Deus. Pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo, presta atenção, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que você tem e ainda está em seus pecados. Neste caso também, os que dormem em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo assim: não há salvação dos seus pecados sem a ressurreição de Cristo. Não há salvação. Olha, salvação não é um pacote. Entendeu? O que é mais importante? A morte de Cristo ou a ressurreição de Cristo? A morte de Cristo, as narrativas falam mais que 250 vezes. A ressurreição de Cristo fala mais 150 vezes. Interessante, é? Mas qual é mais importante? Claramente a morte de Cristo é impressionante porque prova o amor dele por nós. Mas sem a ressurreição, Paulo está dizendo aqui em Coríntios, não há salvação. Tem que ter os dois. Aí eu vou mostrar a você, tem que ter 3 coisas importantes. Ou 4. Se a gente aprofundar mais, tem um pouquinho mais. Mas Jesus tem que ser Deus perfeito para pagar por nossos pecados. Ele tem que morrer por nossos pecados, pagar o preço. E ele tinha que ressuscitar. Então Jesus é Deus, morreu na cruz, ressuscitou. Então tu és salvo? Não, você não é salvo até você arrepender de seus pecados e confia de todo o seu coração nele. Então, o pacote de salvação não é essa. Cristo é Deus, morreu por seus pecados, ressuscitou, e só quando você, com toda a convicção de coração, confia somente nele, tu recebe essa vida eterna, esse dom gratuito. Então, na ressurreição, é super importante no pacote de salvação, não é? Sem ressurreição, não há salvação. Não há salvação. A ressurreição de Jesus Cristo, na verdade, é a base de todo o cristianismo. Jesus pode salvar, perdoar os pecados, dar vida, esperança, vencer a morte, interceder por nós, nos dar poder. Ele pode habitar em nosso coração, ele pode nos dar dons para servir na igreja, ele pode nos liderar como pastor, liderando suas ovelhas. Ele pode preparar um lugar lá no céu por nós e ser o Senhor dos senhores, porque ele ressuscitou, ele está vivo e não está morto. Amém? Então, o evento mais importante para a sua vida é o quê? Eu vou dizer uma coisa, eu lembro quando eu casei, e foi maravilhoso. Minha esposa é maravilhosa. Eu lembro meu primeiro filho nascendo, meu segundo filho nascendo, meu terceiro filho nascendo, minha quatro filhos nascendo, e meu quinto filho nascendo. Eu lembro todo dia, aqueles dias, eu lembro onde a gente estava, porque eram eventos especiais importantíssimos na minha vida. Mas não existe um evento mais importante do que a ressurreição de Jesus Cristo para a sua vida. Sua vida? Sim. Coloca pessoal. Jesus, ele morreu em seu lugar e ressuscitou para lhe dar vida eterna. E essa vida eterna só é possível em Cristo. É o que? A morte dele e a ressurreição dele. Ele está vivo? Está. Eu espero que para você, onde você está no mundo, no estado do Brasil, onde você está agora, eu espero que hoje mesmo você pode dizer: rapaz, o evento mais importante na minha vida foi o evento que Cristo morreu e ressuscitou por mim. Porque foi através dele, e o que ele fez na cruz, e como ele ressuscitou, eu posso ter esperança e vida eterna. E eu confiei nele com todo o meu coração. Faça isso hoje. Vamos orar. Nosso Deus celestial, nós sabemos que Tua palavra é viva, eficaz e trabalha dentro de nossos corações. Nós, como crentes, a gente fala muito e lembra muito
a morte e a ressurreição. Mas é tão bom tirar do nosso tempo corrida e de refletir profundamente em aquele significação. Como o Senhor perfeito tomou a cruz e deu sua vida. E fez isso porque quis pagar pelos pecados. Porque só o Senhor podia pagar. Porque só o Senhor perfeito, o Cordeiro perfeito de Deus. E sabendo isso, o Senhor nos amou tanto e fez esse sacrifício. Mas também o Senhor é todo poderoso. O Senhor sabe todas as coisas, é o Senhor dos senhores. Venceu a morte. E no terceiro dia ressuscitou para nos mostrar que realmente o Senhor tem vida e tem vida eterna para todos nós. Então precisamos temer nada. Não tem razão para um crente temer. Tem virose no mundo, não tem razão de temer não. Tem uma coisa pior do que virose, existe pecado. E o pecado, o salário do pecado é morte. E morte chega para todo mundo por causa do pecado. Morte não chega para todo mundo por causa de virose, mas morte chega para todo mundo por causa do pecado. Mas o Senhor venceu o pecado. Por isso a gente não precisa ter medo não. Mas Deus talvez esteja alguém escutando que não tem a certeza da vida eterna. Tem razão de ter medo. Porque se morrem em seus pecados, eles vão viver eternamente no inferno, no lago de fogo. Mas o Senhor amou a pessoa tanto que pagou o preço. O Senhor amou tanto que ressuscitou. O Senhor amou tanto que oferece agora, nesse momento de graça, vida eterna. A pessoa precisa ser convencida de coração e aceita com toda a sua fé que o Senhor morreu e ressuscitou por ele. Deus, nós oramos para as pessoas escutando que eles possam fazer isso. Salva vidas, ó Deus, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus oramos.